Olá, turma. Sejam bem-vindos mais uma vez. Agora vamos começar a unidade 2, que é sobre constituintes das células. Quais são os tópicos dessa aula? Então, vamos estudar sobre citoplasma, a constituição, quais são as estruturas encontradas no citoplasma. Vamos falar sobre membranas, qual a constituição das membranas e também falar um pouco do material genético, que é o DNA e o RNA. Bom, então aqui nós temos uma imagem de uma célula simples, mostrando, né, que ela é constituída por três partes. O núcleo, no caso das células eucariontes, que contém o material genético, membrana plasmática, essa película que envolve a célula, e essa parte interna que é chamada de citoplasma. O citoplasma é a região delimitada pela membrana plasmática e contém sais minerais, água e nutrientes. A membrana plasmática é um envoltório que delimita a célula. Ela consiste em uma bicamada de fosfolipídios, na qual estão inseridas proteínas. Material genético, tanto as células procariontes quanto as eucariontes possuem cromossomos, que são estruturas formadas por DNA e que carregam a informação genética do indivíduo. Então, que vai ser realizado ou metabolizado no organismo vem do material genético. Quais são os constituintes das células? Nós temos compostos inorgânicos, como água e sais minerais, e nós temos compostos orgânicos, que são formados por lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. Qual a principal substância presente na matéria viva? Então, se a gente considerar o indivíduo por completo, a maior composição dele é formada por água, entre 75% e 85%. E aí, em seguida, vem os componentes orgânicos, não é? Água, lipídios, glicídios, que são os carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias. Se a gente retirar a porcentagem da água, então 72% do corpo do organismo é formado por proteína, 14,5% por lipídios, açúcares, carboidratos 4,5%, ácidos nucleicos 4,5% e outras substâncias também 4,5%. Vamos falar agora da água. Então, a água é encontrada em maior quantidade nas células, entre 70% e 80%, dependendo do indivíduo, da idade dele, da espécie. A água é considerada um solvente universal. Então, ele dissolve várias substâncias, não é? Então, é indispensável para o metabolismo. Quais são os fatores que vão influenciar a quantidade de água no organismo? Idade, espécie, atividade metabólica também. Qual a importância dos sais minerais? Eles são substâncias inorgânicas formadas por íons, são componentes reguladores do metabolismo celular. Nós podemos obter esses sais na água mineral e em alimentos como frutos, verduras, cereais, leite, etc. O exemplo que eu trouxe é o cálcio, que tem como função compor os ossos e os dentes, coagulação sanguínea, funcionamento dos nervos e músculos. Qual a fonte de obtenção? Vegetais e leite derivados. Cloro, composição do ácido clorídrico, vai auxiliar a digestão. Então, lembra onde é que ele é encontrado? No sal de cozinha. Cobalto, componente da vitamina B12, produção de hemácias, encontrado em carnes e laticínios. Cobre, formação da hemoglobina, responsável por auxiliar a gente a não ter anemia, né? Por exemplo, podemos encontrar em ovos, legumes e peixes. E o enxofre, controle da atividade metabólica, encontrado em ovos, carnes e também legumes. Nós temos também algumas vitaminas nas nossas células. São moléculas orgânicas necessárias em pequena quantidade para o funcionamento adequado do organismo. A carência de vitaminas dá-se o nome de hipovitaminoses ou avitaminoses. Nós temos dois tipos, vitaminas hidrossolúveis, B e K, e vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K. Aqui nós temos uma tabela, não é? Com o tipo de vitamina, a solubilidade sem água ou lipídios e as suas funções. Depois vocês deem uma olhada mais detalhado nessa tabela, tá certo? Composto orgânico, vamos começar por carboidratos. São compostos
formados por carbono e hidrogênio. É a principal fonte de energia celular, importantes constituintes estruturais, tanto de vegetais quanto também de fungos, outros organismos, como função de reserva energética, por exemplo, amido é um carboidrato de reserva energética das plantas. Nós podemos classificá-los em monossacarídeo, quando só tem uma estrutura, exemplo, glicose, frutose e galactose, e sacarídeo, quando temos a junção de duas estruturas de carboidratos, por exemplo, glicose mais galactose, nós temos a lactose, que é encontrada no leite. Nós temos também os polissacarídeos formados por várias estruturas, que é o amido, reserva energética das plantas, glicogênio, reserva energética dos animais, e celulose, que é um constituinte da parede celular das plantas. Então, de forma geral, os carboidratos são obtidos por meio de um processo chamado fotossíntese, que é realizado pelas plantas. Então, grande maioria dos carboidratos são oriundos das plantas, mas nós temos um que ele é produzido por um inseto, não é, que é a abelha. Então, nós temos o carboidrato do mel, ele é produzido por um animal. Outro composto orgânico são os lipídios, são substâncias orgânicas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos apolares. Então, ele é formado pela união de um álcool, que é um glicerol, com ácidos graxos. Podemos classificá-los eles em glicerídeos, que são os óleos e gorduras, que têm como função reserva energética e isolante térmico. Cerídeos, encontrado, por exemplo, em folhas para revestir e evitar a evaporação excessiva, não é? Eles são sólidos à temperatura ambiente. Nós temos também esteroides, que desempenham papéis regulatórios, formando os hormônios, e os fosfolipídios, que constituem a membrana plasmática das células. Aqui nós temos uma imagem de uma membrana, mostrando aqui essa parte de cima e essa parte aqui de baixo, que é formada por lipídios. Outro composto orgânico são as proteínas, que são macromoléculas orgânicas constituídas por unidades ou monômeros denominados aminoácidos. Então, proteínas encontradas em carnes vermelhas, carnes brancas, em ovos. O que são aminoácidos? São estruturas ligadas entre si por meio de uma ligação chamada ligação peptídica. Então, cada estruturazinha dessa aqui é um aminoácido e eles estão unidos um ao outro por ligação peptídica, que vai formar, então, um polipeptídeo, que é uma proteína. Nós temos 8 aminoácidos essenciais que não são produzidos pelo homem e devem, por isso, ser ingeridos na alimentação. E nós temos 12 aminoácidos não essenciais que são produzidos pelo organismo humano. Outro constituinte são os ácidos nucleicos. Nós temos dois tipos, o DNA e o RNA. Então, o DNA é uma fita dupla em hélice e o RNA é uma fita simples. São polímeros formados por nucleotídeos. Aqui nós temos uma estrutura de um nucleotídeo, ele é formado por um fosfato, um açúcar, que é um carboidrato, e por uma base nitrogenada. A função deles é armazenar, transmitir e transcrever informação genética. Quais são as bases encontradas no material genético? Adenina, timina e citosina, guanina, encontrada no DNA, que são essas 4 aqui, que vão se parear. Então, A vai parear com T, adenina pareia com timina e guanina com citosina. A base uracila é encontrada somente no RNA e o RNA não tem a timina. Então, o RNA ele vai ter adenina, citosina, guanina e uracila. Qual a constituição da membrana? Então, a membrana celular ela é uma estrutura lipoproteica, lipo de lipídios e proteica de proteínas. Ela tem como função servir como barreira para o elemento presente no meio circundante e vai controlar a passagem e a entrada e a saída de solutos. Então, nós temos aqui uma bicamada lipídica, essa parte aqui de cima e essa parte de baixo. Ela é incrustada por proteínas, que são essas partes aqui em azul. Essas proteínas têm como função auxiliar a passagem de solutos do meio extracelular para o meio interior da célula e vice-versa.
Então, aqui a gente tem a imagem de um fosfolipídio. Esse fosfolipídio, ele tem uma cabeça hidrofílica, com afinidade com a água, e cauda hidrofóbica, até aversão à água. Por isso que ela fica nesse formato. A parte com afinidade com a água fica para o meio superior e inferior, e a parte hidrofóbica ela fica no meio inferior. Então, ele é formado por um grupo fosfato, um glicerol, que é o álcool, e por um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado. Então, aqui nós temos a morfologia de um fosfolipídio. Bom, outro constituinte da célula é o núcleo, encontrado nas células eucariontes. Então, o núcleo ele tem o seu material genético disperso aqui, no caso a cromatina. Nós temos também o nucleolo, que tem como função produzir RNA ribossomal. Nós temos uma lâmina aqui, nessa parte interna do núcleo, que é o que vai dar essa sustentação nessa estrutura da membrana nuclear. Essa membrana nuclear também ela pode ser chamada de carioteca, tá? E o líquido no interior ele é chamado de cariolinfa. Nós temos também ribossomos aqui na estrutura, que vai auxiliar a síntese de proteína, e logo em seguida já temos o retículo endoplasmático rugoso. Então, aqui dentro do núcleo, nós temos os cromossomos, né, o material genético. No caso dos eucariontes, eles são organizados aos pares. No caso dos humanos, nós temos 20 pares de cromossomos. E aqui nós temos um exemplo de um cariótipo, que é a representação de todos os cromossomos, né, de um indivíduo. E esse indivíduo aqui, ele é um homem, né, porque ele tem o par sexual, que é o X e o Y. Então, a gente finaliza aqui a unidade e a gente se vê na próxima unidade. Até mais.